E eu quero conversar com os irmãos então sobre esse tema: Santa Ceia, o banquete da graça. Santa Ceia, o banquete da graça. Estamos aqui pela graça de Deus, amados. E Paulo escreveu aqui estas duas cartas à igreja de Corinto, uma igreja extremamente problemática. A igreja de Corinto foi a igreja que deu mais trabalho para o apóstolo Paulo. Uma igreja que existia divisões, uma igreja que existia competições, uma igreja onde os irmãos levavam uns aos outros diante dos tribunais. Uma igreja onde os irmãos ficavam competindo quem falava mais dons espirituais. Então, a própria cidade de Corinto, irmãos, onde ficava esta igreja aqui, Corinto era uma das principais cidades do mundo antigo. Era um centro comercial, cultural e religioso. Mas veja bem, todo antro de prostituição do mundo antigo se encontrava aqui, nessa cidade, aqui em Corinto. A própria palavra Corinto significa corrupto ou corrompido. Era naquela cidade que havia um deus do sexo chamado Eros. Lá existia o templo onde esse deus da sexualidade era reverenciado, era adorado. As pessoas iam para aquele templo para adorar este Deus. As pessoas vinham de todas as regiões do Império Romano para adorarem ao Deus da sexualidade, para prostituírem em Corinto. As mulheres chamadas prostitutas sagradas eram conhecidas em todas as ruas e as avenidas daquela cidade, Corinto. Então, quando Paulo escreve aqui, e é interessante que nós possamos refletir também isso aqui, porque quando Paulo fala que era honroso a mulher usar o cabelo comprido, usar aquele véu, por quê? Porque, na verdade, os adoradores do sexo, as mulheres eram conhecidas, as prostitutas cultuais, pelo cabelo raspado da cabeça. Então, quando uma daquelas mulheres que eram, na verdade, prostitutas cultuais, quando uma daquelas mulheres convertia, e quando de repente encontrava, quando alguém que vinha de fora e chegava e via ela ali, chamava ela para fazer um programa, de repente ela falava assim: não, eu sou crente em Jesus, eu converti, eu sirvo ao Kyrios, eu sirvo ao Senhor. Aí isso acontecia? De repente ela dizia assim: não. Aí o cara falava assim: mas não, vem cá, mas você está usando aí o cabelo, a cabeça raspada. E aí Paulo escreve a essa igreja aqui para poder ensinar essas mulheres para que elas usassem o cabelo grande como símbolo de autoridade, porque aquelas mulheres, aquelas prostitutas cultuais, elas deixavam a cabeça raspada. Então Paulo as exorta a que elas deixem os cabelos crescerem, ou que usassem, enquanto o cabelo não crescia, que usassem então aquele véu. Não tem nada a ver com como algumas denominações fazem hoje. Criaram-se doutrinas aqui nesse texto, quando igrejas chegam ao ponto de dizer que a mulher não pode usar brinco, não pode usar maquiagem, não pode cortar o cabelo, e aí existe toda aí uma vestimenta que alguns homens criaram, esses mandamentinhos de homens, e aí confundiram aqui o contexto do texto. Então esse é um problema cultural. Paulo aconselha as irmãs aqui, que eram crentes, que haviam convertido ao Senhor Jesus, para que elas usassem o véu, deixassem o cabelo crescer, para que houvesse uma diferença, porque aqueles homens vinham de fora, chamando-as para elas manterem relação, chamando-as para elas irem para o templo, e elas diziam: não, eu converti. Então esse é o contexto do texto aqui. Agora eu volto a repetir, meus irmãos, para que elas não fossem confundidas com as prostitutas cultuais daquele Deus chamado Eros, o Deus do amor, o Deus da sexualidade. Mas veja, esta igreja aqui de Corinto foi a igreja que mais deu trabalho, deu preocupação ao apóstolo Paulo. Então esta carta aqui, ela é cheia de instruções, exortações, princípios morais.
Havia, na verdade, também aqui, irmãos, uma desordem no culto. Naquela época existia, chamada a festa ágape. Era aquele momento, né, onde os irmãos reuniam, aproveitavam a situação que a igreja comemorava a ceia e tinha lá aquela festa ágape. Um irmão trazia lá um frango, ou trazia lá maminha, ou trazia o filé mignon, ou trazia o suco de coquinho, ou trazia lá o vinho. Mas acontecia o seguinte, olha o que Paulo exorta a igreja aqui, porque havia uma desordem no culto, inclusive na hora da Santa Ceia, porque cada um levava muito vinho, e aí bebia demais, embebedava, e começou então a carnalidade a entrar na igreja. A festa ágape, a festa do amor, que aqueles irmãos comemoravam, acabou se tornando em carnalidade, porque os irmãos não esperavam uns aos outros. Acabavam aqueles irmãos que vinham lá distante, que vinham da roça lá, que foram dispensados mais tarde. Quando eles chegavam lá, não tinha nada para eles comerem. E o apóstolo Paulo, então, escreve essa carta para estabelecer aqui como deve funcionar a ordem no culto. E Paulo, então, escreve para que esta igreja, ensinando essa igreja, como deveria funcionar a Santa Ceia, como deveria acontecer o banquete da graça. Entendeu? Como ia acontecer o banquete, como deveria acontecer o banquete da graça. Até aqui, eu apenas sintonizei os irmãos no contexto do texto, a questão cultural, esta questão sociológica aqui, esta questão desta festa chamada ágape na época, que acabou transformando em carnalidade e acabou havendo apenas vaidade, havia na verdade ciúmes, disputa entre eles, e a festa do amor não era amor coisa alguma. E Paulo escreve aqui para poder nortear estes irmãos. Tudo bem, o nosso tema então, nosso tema hoje, o banquete da graça de Deus. Todas as vezes que nós reunirmos na igreja para celebrarmos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando, estamos participando do banquete da graça que foi patrocinado pelo Senhor, pelo nosso Senhor. Agora veja bem, quando você é convidado para participar de um banquete, de uma festa de casamento, de uma cerimônia de alguém famoso aqui em Montes Claros, aí na sua cidade, você tem que ter o convite, e além desse convite, você tem de estar vestido a rigor, é ou não é? E quando você chega na portaria ali, esses dias eu fui fazer um casamento aí, num desses lugares aqui em Montes Claros, chegando lá, nós tivemos dia, eu e minha esposa, tudo bem arrumado, e depois que terminei a cerimônia, houve aquele banquete, muita coisa, muita carne, muitas guloseimas, e foi uma festa de arromba. Assim também, meus irmãos, esse banquete da graça, quem nos faz o convite para participar dele é o Senhor Jesus, para que todos venham, para que todos participem. O Senhor Jesus nos faz o convite: vinde a mim, venha e beba da água da vida, venha e coma do pão da vida. Todos que têm sede, venha e beba. Então este banquete da graça, que todos os meses nós comemoramos nas nossas igrejas, é o banquete da graça do Senhor. Esse banquete, quem nos convida a participar é Jesus. E para poder participar deste banquete, a primeira coisa que você tem de fazer é reconhecer que você é um pecador. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, não há justo, nem sequer um, porque todos se extraviaram, todos pecaram. E veja bem, e é por isso que precisamos de reconhecer que somos pecadores. Você quer participar do banquete do Senhor, da ceia do Senhor? Eu ouço de vez em quando alguns pastores mais liberais que querem justificar muito essas coisas, né? Não, na hora da Santa Ceia, todos podem participar. Todos não, irmãos. Só podem participar aqueles que já foram comprados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que já lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, somente aqueles que já reconheceram que são pecadores, aqueles que já confessaram Jesus Cristo com a sua boca, com o seu coração, já confessaram, já aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador. Só estes
podem participar do banquete da graça que todos os meses as igrejas evangélicas, as igrejas comemoram, celebram, que é o banquete da graça do Senhor. Este banquete, se você quiser participar, reconheça que você é pecador. E outra coisa, confesse Jesus, que se tua boca confessares e se o teu coração creres, então você será salvo. Meus irmãos, a Santa Ceia é um meio de graça. Nós temos, na verdade, na Igreja Católica existem 7 sacramentos. Lá está a extrema-unção, lá está o celibato, lá está a missa, a Santa Ceia, o batismo, lá está... São, na verdade, 7 sacramentos. Na igreja evangélica nós temos apenas 2 sacramentos, 2 instituições, 2 mandamentos instituídos, 2 ordenanças instituídas pelo nosso Senhor, batismo e Santa Ceia. O casamento não é um sacramento, a extrema-unção não é um sacramento, o celibato não é um sacramento, a missa não é um sacramento. Só tem 2 sacramentos, que é o batismo e Santa Ceia. Agora veja aqui, esses 2 sacramentos são meios de graça. Por isso, irmãos, eu gostaria de dizer para a igreja aqui, eu gostaria de dizer para você, meu irmão, todas as vezes que nós reunirmos para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor, o banquete da graça, entendamos, tenhamos consciência que aquele momento de comunhão, que aquele momento de celebração é um momento onde é um meio de graça. Eu já vi história de pessoas serem curadas, serem transformadas, serem renovadas, receberem renovo na hora da Santa Ceia, porque é um momento solene, é um momento do banquete da graça, onde o Espírito Santo do Senhor opera de uma maneira muito especial. Entende, irmãos? Por isso que precisamos de valorizar mais a Santa Ceia. É um meio de graça. Devemos ter toda a reverência, devemos ter toda a sensibilidade, porque não é um culto mais um culto, não é uma festa apenas na perspectiva sociológica. Ali, meu irmão, é o corpo místico de Cristo que está reunido ali, o povo que foi comprado pelo sangue, e como meio de graça, o Senhor ali visita o seu povo, abençoa o seu povo, e eu quero desafiar você: nunca deixe de participar da Santa Ceia lá na sua comunidade, lá na sua igreja. Quando eu converti há 32 anos, eu lembro em Salinas, eu lembro em Brasília, que as famílias, elas se preparavam antes, elas ficavam todas ali na oração, para que à noite, na hora da Santa Ceia, houvesse aquele quebrantamento, aquela manifestação do poder, da glória, da unção do Espírito Santo de Deus. Sem medo de errar, meus irmãos e irmãs, sem medo de errar. O banquete da graça, a Santa Ceia do Senhor, é um momento ali de graça especial, é um momento, é um meio de graça, onde você pode ser curado, ser transformado. Há uma unção nova, há uma unção especial. Por quê? Porque foi uma instituição divina. Foi o Senhor que instituiu. Glória a Deus por isso. Então escute bem. Eu quero convidar você a participar todo mês do banquete da graça. Quem pode participar? São aqueles que já que reconhecem como pecadores. São aqueles que já confessaram com a boca, já creram, já confessaram a Jesus como o único e suficiente Salvador, já batizaram. O pentecostal fala, já passaram pelas águas. E nós dizemos, sim, aqueles que já receberam a água do batismo. Glória a Deus. Eu estou ministrando agora sobre esse tema, Santa Ceia, o banquete da graça. Não deixe de participar. E de vez em quando alguns irmãos falham na igreja. E esses dias uma irmã falhou e falou assim: pastor, gente, eu não pude na igreja não, que eu cheguei atrasado, não sei de onde e tal, e nós estávamos descansando. Tem condições do senhor dar a Santa Ceia? O senhor ou o pastor Marcos André levar a ceia para nós lá? Tem não. A Santa Ceia deve ser levada para aquelas pessoas que estão enfermas, que estão doentes. Muitas vezes, irmãos, os crentes, nós estamos tão relaxados, estamos tão despercebidos, estamos vivendo este mundo, irmão, esquecendo que a nossa pátria não é aqui. E nós deixamos a Santa Ceia e esquecemos deste princípio tão importante,
que a Santa Ceia é um momento especial, onde a graça do Senhor nos visita de uma maneira muito especial. Então escute, meu irmão, o banquete da graça, então, é para participar aqueles que já foram comprados pelo sangue. Você foi? Você já foi batizado? Você está frequentando a igreja há quanto tempo, não batizou ainda? Procura o seu pastor, procura aquele líder lá e fala assim: olha, eu quero me preparar para o batismo, para que você tenha a oportunidade, meu irmão, de participar do banquete da graça todos os meses. A Bíblia diz que aqueles que não se envergonharem do Senhor, o Senhor não envergonhará também nos céus, não. Por que você não tomou decisão ainda, meu amado, de batizar? Então escute bem aqui. Meus irmãos, olha aqui. Paulo que escreve essa carta, e ele ensina alguns princípios interessantes. A Santa Ceia não é um ato instituído pelo homem. Olha o que ele diz aqui. Ele diz aqui, olha, assim como eu recebi do Senhor. Ele não recebeu de Eros, ele não recebeu de Zeus, ele não recebeu de alguma divindade greco-romana. Ele diz aqui, olha, eu recebi do Kyrios, do Senhor dos senhores, do déspota. Eu recebi do Senhor, dono de tudo. A Santa Ceia não é um ato instituído pelo homem, pela religião evangélica, ou pela igreja evangélica, pela igreja católica, ou qualquer outra instituição filosófica, ideológica, religiosa. Paulo diz aqui, eu recebi do Senhor a Santa Ceia, meus irmãos e irmãs. A Santa Ceia do Senhor, o banquete da graça, é uma instituição divina. E ainda tem aí um monte de líderes que tem confundido o povo, dizendo que a Santa Ceia não precisa mais. Ora, meus irmãos, no final dos tempos surgiriam os líderes, falsos apóstolos, profetas, para desviarem o povo do caminho do Senhor. Então escute, em primeiro lugar, o banquete da graça, a Santa Ceia, é uma instituição divina, de Deus. Ela não é apenas uma ortodoxia, parte de um culto criado pelo homem. Apesar que existe lá a liturgia, quem define é o homem, mas a Santa Ceia do Senhor, ela é fruto de uma divina revelação, de uma divina revelação. Olha o que ele diz aqui, eu recebi do Senhor. Olha o que ele diz, eu recebi do Senhor. Paulo está nos ensinando aqui que o ensinamento que ele estava dando à igreja vinha diretamente do Senhor, movido de autoridade, de revelação. Se era uma revelação do Senhor, não há como discordar ou concordar, porque foi o Senhor que revelou, que mandou fazê-la. Porque eu recebi do Senhor. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte, que se alguém vier a vós e vos anunciar um evangelho além do que já foi posto, seja anátema, ainda que seja um anjo que desce dos céus e quer vos desviar e ensinar outro evangelho, seja anátema, amaldiçoado. A revelação do Senhor é mais que suficiente para guiar nossas vidas, meus irmãos. Nós não precisamos, amados e amadas, de acréscimos, de inovações. O que Deus revelou é suficientemente perfeito e é pelos ensinamentos do Senhor que seremos guiados. Eu volto a repetir, não precisamos de inovações, supostas palavras que andam dizendo o que Deus falou. Paulo declara aqui, olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, o primeiro detalhe aqui é que Paulo diz, eu estou passando para vocês o que Deus me deu. Outro detalhe aqui é a fidelidade do apóstolo Paulo, quando ele diz, estou passando exatamente como recebi. A Santa Ceia é o banquete da graça. Eu recebi do Senhor e isso vos ensinei. Preste atenção, irmãos, nós como ministros da palavra, como profetas de Deus, como discipuladores daqueles que se achegam pela graça ao arraial santo, nós temos a responsabilidade de passar da mesma maneira como está revelado aqui, aquilo que Deus tem para o seu povo.
Não é inventar aquilo que não está aqui na palavra. Por isso que a Bíblia diz aqui em Oséias 4:6, porque o meu povo se perde por falta de conhecimento, por teres rejeitado a instrução, os ensinamentos de Deus. Excluir-te-ei de meu sacerdócio, já que esqueceste a lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Meus irmãos, acrescentar é um perigo, porque Deus é um ser, é um Deus verdadeiro, imutável, não há variação no caráter dele. Então, como ministros de Deus, devemos entregar o que Deus deu. Aquilo que Deus falou, ele vai cumprir, mas aquilo que ele não falou, ele não vai cumprir. Nós temos ouvido aí muitos falando outro evangelho, pregando outro evangelho. Tem um monte de líderes agora falando aí, não, esse negócio de santa ceia, não precisa ter santa ceia não precisa nem batizar mais não. Irmãos, é o diabo, é o inimigo querendo desviar, irmãos. Desviar você, meu querido, da palavra de Deus. Tem 2 sacramentos, 2 ordenanças, santa ceia, ou melhor, batismo e santa ceia. Primeiro você batiza para participar da santa ceia. Eu quero perguntar para você, há quanto tempo que você não está participando do banquete da graça? Há quanto tempo você não está participando? Por quê? Então, segundo lugar, irmãos, o banquete da graça é um ato de gratidão. Primeiro, o banquete da graça, eu lhes disse, que é revelação de Deus. Foi ele que instruiu Paulo. E Paulo diz, eu recebi do Senhor. A segunda lição que aprendemos aqui sobre o banquete da graça, aqui baseada em 1 Coríntios 11, veja bem, o banquete da graça, a celebração da ceia, é um ato de gratidão. Ouça o que diz aqui que ele deu graças. O Senhor, ele partiu, ele deu graças. Este é o meu corpo que é partido, que é entregue por vós. Irmãos, a gratidão é uma virtude intrínseca, inseparável do caráter cristão. Quem recebe de Deus uma bênção, devolve com gratidão, desenvolve também a gratidão. Entende? Por diversas vezes o salmista cita a necessidade da gratidão. O Salmo 100 diz o seguinte, entrai nos seus átrios com hinos e nas suas portas com ações de graças, louvai e bendizei o nome do Senhor. Irmãos, veja bem, a vida de Jesus ao longo de, 34 capítulos dos 4 evangelhos, fala da vida de Jesus, ele dando graças. Destes 24 destes capítulos, dos 34, veja bem, 27 deles descrevem orações do Mestre. Não são todas as orações que Jesus orou, foram escritas, mas as que foram escritas iniciam dizendo como? Iniciam dizendo, graças te dou, ó Pai. A Santa Ceia é o banquete da graça, é quando reunimos para agradecer a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo, por mim e por você naquela cruz. Todas as vezes que reunirmos na Santa Ceia, meus amados irmãos e irmãs, precisamos de louvar o Senhor, de dar graças ao Senhor, porque Ele morreu numa cruz por nós. Aqui em Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos trasladou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A celebração da ceia, o banquete da graça, é um momento de agradecermos a Deus pela bondade dEle, de ter enviado o seu Filho unigênito para morrer numa cruz por nossos pecados. Quem você era, meu irmão? Quem você era, minha irmã? Uma mulher supersticiosa, um homem idólatra, viciado das drogas, um homem dominado pelo adultério, pela vida desregrada. A minha vida, um cara totalmente supersticioso, cheio de idolatria. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas
Deus, sendo rico em misericórdia, Deus sendo rico em misericórdia, nos deu vida, estando mortos, nós mortos nos delitos e pecados. Por isso que a Santa Ceia do Senhor é um momento de gratidão. Por isso que quando o apóstolo Paulo nos ensina aqui, e quando Jesus pega o pão, parte e dá graças ao Pai, precisamos de aprender a agradecer, irmãos. Estamos vivendo o mês de setembro, outubro, já agora entrou outubro. O calor, a quantidade de pessoas reclamam do calor, quando vem chuva reclama da chuva, reclama da crise do nosso país. E temos de aprender a agradecer, irmãos. O momento de ceia é o momento de agradecer pela bondade de Deus, de ter nos amado, de ter nos escolhido. E agradecer também do dia a dia, pelo pão de cada dia, pela vestimenta, pelo calor, pelo horário de verão que vai começar e que muitos de nós ficamos estressados, extenuados, mas vamos dar graças a Ele pela bondade dEle, porque sem Ele nada podemos fazer. Estamos refletindo hoje sobre o banquete da graça. A Santa Ceia é o banquete da graça. E em segundo lugar, a Santa Ceia, o banquete da graça, é um ato de gratidão, é um momento de dar graças a Deus pela bondade dEle, pelo amor dEle para conosco. Então, nós precisamos de aprender a agradecer, irmãos. Precisamos de aprender que primeiramente temos de agradecer a Ele. Deus é bom. A sua benignidade dura para sempre. Você pode dar glória a Deus? Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Agradeça a Deus pelo seu trabalho. Agradeça a Deus pelas lutas que você está enfrentando. Por isso que a Santa Ceia é este momento. Aqui diz o texto, olha. Quando o Senhor deu graças, Ele agradeceu. Olha o que diz aqui, o versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse. E tendo dado o quê? Graças. Dê graças a Deus. Agradeça a Deus, meu irmão, em meio à luta que você está enfrentando. O apóstolo Paulo nos ensina aqui em Tessalonicenses que em tudo devemos dar graças. Vamos dar graças pelo privilégio de sermos filhos de Deus. Vamos dar graças porque Ele nos escolheu. A Bíblia diz aqui em João capítulo 15: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e que o vosso fruto permaneça. E um dos frutos é gratidão. A Santa Ceia, o banquete da graça. A Santa Ceia é o banquete da graça. Mas em terceiro lugar, olha o que diz aqui. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. A Santa Ceia é o momento de nós lembrarmos a morte do Senhor na cruz. É o momento de nós voltarmos lá atrás, irmãos, porque é em memória. É o momento de nós lembrarmos que Ele se entregou por nós. Não foi de graça a nossa salvação, mas Ele morreu por nós. É o momento de nós voltarmos, sabe aonde? Voltarmos lá no Getsemane, ou Getsemani, lá naquele jardim. Eu já preguei isso aqui já sobre as azeitonas de Deus. Porque lá no Getsemane, naquele jardim, naquele lugar lá, existia lá uma moenda. Era um lugar entre aquelas oliveiras lá, onde pegavam as olivas, onde pegavam as azeitonas melhor, e eram colocadas ali naquela prensa de mais de tonelada, aquela prensa descia e esmagava e esbagaçava aquelas azeitonas com seus caroços, para depois fazer o mais puro azeite. E foi exatamente naquele jardim que Jesus gemeu por mim e por você. Ele sentiu só. Chegou o momento que ele disse ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice, que eu não beba. E houve em Jesus lá, aquele sofrimento foi tão grande. A pressão que veio sobre ele foi tão grande, que dos seus poros exalaram não apenas suor, mas sangue. A medicina moderna fala da hematitrose,
hematidrose. O que acontece? Quando a pessoa está sofrendo bastante pressão, quando a pessoa está numa angústia, numa agonia, como Cristo nosso na cruz, antes da cruz do Getsemane sofreu, toda aquela pressão sobre ele, lá ele foi prensado no jardim do Getsemane, lá ele foi prensado pela prensa de Deus, por mim e por você, e na Santa Ceia teremos de lembrar disso em memória. E naquele momento os vasos se elasteceram, e também os poros se abriram, se rasgaram, e naquele momento saiu sangue. É o que a medicina moderna fala, chamada hematidrose, sofrida pelo Senhor Jesus Cristo. Naquela angústia, naquela agonia, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Por isso que a Santa Ceia é um momento de relembrarmos que de vez em quando também nós passamos pelo Getsemane. Nós passamos pelo Getsemane do sofrimento, e muitas vezes temos de tomar alguns cálices, e Jesus estava sobre ele ali. Depois foi levado para ser perquirido, depois ele sofreu, de um lado e de outro ele amarrado no tronco, colocaram aqueles 2 algozes, e naquele chicote de couro seco, na ponta tinha ossos de chifre de carneiro, e também na ponta tinham chumbo, e quando batia em Jesus, arrancava pedaços da carne. Um batia de um lado, o outro batia do outro, e não tinha tempo do nosso mestre nem respirar. E naquele momento de agonia, de sofrimento, levaram-no para o Gólgota. E naquele Gólgota, meu irmão, naquele lugar, naquele momento ali, quando ele diz para todos que estavam: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E naquele momento Jesus começa a entrar em agonia, e ele declara em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Havia um peso, irmão, sobre o nosso mestre. Por isso que no banquete da graça, na celebração da ceia, é em memória, é lembrar disso, que o Filho de Deus morreu por nós. Deus enviou o melhor dele, o excelente dele por nós. Não existia preço da minha alma e a tua alma. O ouro não pode pagar a tua alma, meu ouvinte. Não existe dólar, não existe ien, não existe euro, não existe prata, ouro que paga a tua alma. O preço meu e seu, não existe moeda no mundo que pague, mas aconteceu que o Filho de Deus derramou sangue na cruz do Calvário por mim e por você. A Bíblia diz aqui em 1 Pedro que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fomos resgatados do nosso fútil, perverso procedimento, mas foi pelo sangue imaculado do Cordeiro de Deus, que apresentou diante do propiciatório dos céus. Ele passou pelo limiar e derramou sangue na presença de Deus, e agora eu e você temos agora acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho, consagrado pelo véu, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Você pode dar glória, meu irmão? Você pode dar glória, minha irmã? Aí nesse carro, aí na casa, aí nessa loja, aí nesse sítio. Por isso que o banquete da graça é o momento de refletirmos sobre isso. Ele sofreu. Aqui Isaías fala que ele foi moído pelas nossas transgressões. Por isso, quando a gente pega aqui o pão e fala assim: olha, este é o meu corpo partido e entregue por vós. Ele foi triturado por mim e por você. Esta é a Santa Ceia. E naquele momento ele declarou uma palavra tremenda, uma palavra: tetelestai, está pago, está consumado. E a Bíblia diz aqui que o escrito de dívida que estava sobre mim e você, ele cravou naquela cruz. Ele venceu os principados e potestades. Isso é a celebração, esta é a festa que nós comemoramos. É o banquete da graça. E tudo isso foi graça, não por obras. Vós sois salvos pela graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que nenhum se glorie, viva na jactância.
Não é por fazer boas obras, não é por rezar missas, não é por subir escadarias a qualquer lugar do Brasil. É pela graça, pela graça, pela graça sois salvos. Por isso que o banquete da graça nos traz à memória isso, que a morte dele foi de graça. E todo aquele que crê tem, não é que terá, pode ser que tenha, tenha a vida eterna. Se você creu, você tem. E nenhuma condenação há para você. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estou falando hoje sobre o banquete da graça. A Santa Ceia é o banquete da graça. É o momento de celebrarmos a nossa vitória em Cristo Jesus. Então a Santa Ceia que nós reunimos em memória. Olha o que diz aqui. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Mas eu quero colocar aqui em quarto lugar. O quarto princípio, lição que aprendemos no banquete da graça. Aqui diz, olha o que diz aqui. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Meu irmão, ele parte o pão. Ele tomou o pão, ele partiu e deu para um, deu para outro, depois que ele comeu também. Entendeu? Ele deu para um, deu para outro, ele partiu. Sabe o que significa o banquete da graça? É um momento de quebrantamento. É o momento de nós nos deixarmos sermos partidos pela graça de Deus. Quebrantados pelo Espírito Santo de Deus. Eu nunca vi na igreja. Eu já vi pessoas sendo curadas, já vi história de pessoas serem transformadas, até salvas. Mas eu nunca vi alguém saindo do banco e lá pedindo perdão ao outro. Já viu? Eu nunca vi. Então a Santa Ceia, o banquete da graça, é o momento de nós nos deixarmos sermos quebrantados pelo Senhor. É o momento de cura das nossas mazelas, das nossas desordens emocionais. É o momento de pedir perdão ao meu irmão que eu machuquei, que eu feri. É o momento de pedir perdão à minha esposa, pedir perdão ao seu marido. A quantidade de crentes, meus irmãos, brincando com a Santa Ceia. Chega na hora da ceia, acabam tomando juízo para si. Acabam trazendo o juízo melhor para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Alguns interpretam, inclusive, que muitos que dormem aqui, os cansados, doentes, são aqueles irmãos que chegavam para a festa ágape e como não comiam, ficavam fracos. Bom, a exegese nós podemos interpretar e saber se a direção é esta. Mas pelo contexto do texto aqui, também, escute, pelo contexto do texto, a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha divisões. Irmãos guardavam mágoas um com o outro. A igreja de Coríntios era a igreja que os irmãos levavam uns aos outros nos tribunais. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Ah, eu sou de Pedro, de Cefas. Ah, eu sou de Jesus. A meninice, por isso que Paulo fala, eu não posso escrever para vocês como espirituais, porque vós sois carnais. Em quarto lugar, então, o momento da Santa Ceia, meus irmãos, é o momento de sermos partidos. Entende? Partidos. Deixar que o Senhor quebrante nossos corações. Deixar que o Senhor mexa conosco. Aí eu quero lembrar os irmãos aqui, em Gênesis aqui 26, quando Isaac chegou em Gerar e começou a desentulhar os poços do seu pai. Ele desentulhou o primeiro e de repente vieram os filisteus e entulharam novamente. Aí ele saiu dali, foi para outro lugar, desentulhou outro poço, lá veio uns filisteus e entulharam novamente. Lá vai para o terceiro poço, entulhou novamente. Aí Isaac vai para um lugar distante e começa a abrir um poço, mas o poço aberto não tinha água. Chegava um servo dizendo: Isaac, o poço está fundo, mas não tem água. Não tem água. Isaac lembrou que ele tinha uma rixa, um problema com Abimeleque, lá o rei de Gerar. E ele então manda chamar Abimeleque para dar um banquete. Como que você vai dar um banquete para o inimigo? Como que você vai dar um banquete, um presente para alguém que te fez mal? Como que você vai dar um banquete para aquela cunhada sua, para aquele sogro seu, para aquele irmão que te maltratou, que vilipendiou sua alma, que entulhou algum poço seu?
Como que você vai dar presente? Vai fazer um banquete? Mas o que Isaac fez? Isaac mandou chamar Abimeleque e deu um banquete e o abençoou. E depois que aconteceu isso, veio um servo do Senhor e falou com Isaac: Isaac, tem água, e as águas são águas vivas. Havia um rio. Meus irmãos, muitas vezes nós temos o poço, nós temos de tudo para prosperar, mas não prosperamos, sabe por quê? Porque nós temos ressentimentos guardados, nós temos mágoas guardadas, nós temos sentimentos contra meu irmão guardado. E é preciso então, irmão, fazer como Isaac fez. É preciso nós quebrantarmos, é preciso partir, irmãos, para arrancar de nós esse sentimento de mágoa contra o irmão. E só assim poderemos prosperar. Quem sabe você que me ouve não prosperou ainda, porque você guarda a mágoa da sua ex-esposa. Você está aí, minha irmã, mas você ainda guarda ódio do seu ex-marido. Desvencilhe desse problema, minha irmã. Perdoe. Peça ao Senhor. Na Santa Ceia, meus irmãos, no banquete da graça, a quantidade de crentes que participam, mas continuam ali, magoados, com ressentimento, guardando vingança do irmão. Como que você pode participar da ceia, meu irmão? A ceia é o momento da comunhão, é o momento de partilha, é o momento de nós darmos ao meu irmão, ao seu irmão, aquele pãozinho para dizer: olha, eu te amo no amor de Cristo. O Jesus que morreu por nós é a aliança entre nós e Deus, mas entre você e eu, entre os irmãos. Estou falando com pessoas que estão magoadas umas com as outras. Por que você saiu de sua igreja lá? Falando mal de sua igreja. Qualquer igreja que você for tem problemas. De vez em quando nossa igreja chega alguém: ah, pastor, é que eu não quero ficar naquela igreja não. Quem começa a falar para minha irmã: não vem para cá não, aqui tem problema também. Entende? Você precisa entender, irmão, é esse orgulho que há em nós. Nós não queremos nos quebrantar, nós não queremos reconhecer os nossos erros. É preciso perdoar. Nós oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí começamos a falar o pão nosso cada dia, aí fala: perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aquele que tem me ofendido. Mas não tem perdoado não. E essa mágoa da sua sogra? Nós somos meninos na fé, irmão. Nós somos igual a igreja de Coríntios aqui, carnal. Somos crentes carnais dentro da igreja. Paulo fala daqueles meninos. Quando eu era menino, falava como menino, vivia como menino, brincava, mas agora eu sou homem. Adquiri a maturidade espiritual. Estamos refletindo, eu quero começar a terminar, falando sobre a Santa Ceia, o banquete da graça. E por último, olha o que diz aqui o texto. Vamos para o texto aqui. Olha o versículo 26, o que diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, em quinto lugar, aqui fala de esperança. Nós estamos anunciando a morte, para que as pessoas, é o momento de pregar a palavra. Nós estamos anunciando que alguém morreu por nós. E eu quero falar aqui, meus irmãos, sobre a ideia que nós temos de morte. Porque é interessante que o sangue foi derramado na cruz do Calvário. E eu quero falar aqui sobre o sangue, porque o sangue no contexto lá oriental representa uma coisa, aqui no contexto ocidental outra coisa. Quando você lê a Bíblia, o sangue no contexto oriental representa o quê? Vida. Por isso Jesus morreu por nós, nos dando vida. E é por isso que quando nós celebramos a ceia em algumas igrejas, aquele momento de ceia é um momento que parece que é um cemitério. Aquele silêncio, as músicas são tocadas em tom menor. Eu me lembro quando eu era da Igreja Católica Apostólica Romana, quando eu tomava aquela hóstia, a Eucaristia, aquela tristeza. Quando eu cheguei para a igreja presbiteriana, a igreja que eu estou há 32 anos e que eu sou pastor, eu ficava intrigado. Porque quando era o momento de Santa Ceia, que os presbíteros distribuíam o pãozinho e depois o suco ou o vinho, e aquele momento fúnebre,
E eu tinha dentro de mim o seguinte: o dia que eu for crente, que eu for pastor, eu quero mudar este ambiente, porque no momento da Santa Ceia é o momento da celebração da vida nova em Cristo. Por mais que estamos anunciando a morte, que Jesus morreu, ele morreu, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou o terceiro dia, e ele está vivo, e ele voltará com grande glória e poder para arrebatar a sua igreja. E por isso que a Santa Ceia do Senhor, aquele momento ali, é um momento que é de renovo, de esperança, meu irmão. Eu gosto daquele cântico: Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar e em seu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, temor não há, porque ele vive. Irmãos, escutem aqui, olha, meus irmãos, no momento de Santa Ceia, o banquete da graça, não podemos esquecer do que Jesus disse. Porque o Senhor Jesus disse que um dia que ele não comeria mais, não tomaria do fruto da vide. Até aquele dia, porque vai haver um banquete, irmão, celestial, onde estarão lá pessoas de todas as tribos, de todos os povos, nações, etnias, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Em Apocalipse que fala, quando o vidente João viram aqueles que vieram de todas as nações, povos, etnias, de todas as nações, que estavam vestidos de vestiduras brancas, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E naquele dia que Jesus voltar, e ele voltará para arrebatar a sua igreja, nós estaremos na presença dele, e ele que vai nos servir, irmãos. Glória a Deus por isso. O arrebatamento da igreja acontecerá, meus irmãos. Sabe qual é o maior problema de hoje? É que a igreja está tão com os olhos fixos neste mundo. Escuta, povo de Deus, eu quero falar isso aqui agora, meus irmãos. Quantos entre o povo de Deus estão tão preocupados? Crentes preocupados apenas com aqui, com agora. Preocupados aí, amando as coisas deste mundo. Enquanto a Bíblia diz aqui em Colossenses, aqui fala: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, não as que estão aqui na terra. Essa teologia, meus irmãos, que nasceu no inferno, a teologia dessa prosperidade que estão aí, onde as pessoas só querem buscar prosperidade, meus irmãos, a nossa terra não é aqui, povo de Deus. O nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui apenas como embaixadores dos céus, do reino dos céus. Nós estamos aqui apenas como peregrinos. Nós somos como aqueles beduínos antigos. Estamos aqui de passagem, meus irmãos. Quantos crentes que estão com os olhos voltados só para a terra? Irmãos, eu não quero ficar nessa terra, não. Eu não quero ficar aqui não, meus irmãos. Eu quero ir para os céus. Eu quero encontrar com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero encontrar com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os patriarcas. Eu quero encontrar com o Senhor. A Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo em Filipenses: pois a nossa pátria está nos céus, onde aguardaremos ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que você não deva ter um carro bom, que você não deva ter sua casa, que você não deva vestir bem. Mas eu estou dizendo, meus irmãos, que nós não podemos ficar apegados a este mundo. Estamos aqui de passagem, meus irmãos. Estamos aqui apenas de passagem, porque a nossa pátria estará lá. E todas as vezes que celebrarmos a ceia do Senhor, o banquete da graça, precisamos de falar do arrebatamento da igreja. Jesus voltará com grande glória e poder para arrebatar a sua igreja. Ele virá nas nuvens com seus anjos ao ressoar da última trombeta, e vai ser no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, o Senhor voltará nos céus para arrebatar a sua igreja, e todo olho o verá. Glória a Deus por isso. E pelo que está acontecendo no mundo, meus irmãos, os sinais, pelo que está acontecendo, a vinda do Senhor Jesus está próxima demais. Não durmamos,
Nós não somos das trevas, nós somos da luz. Nós não somos da noite, nós somos do dia. Ele voltará, irmãos. Arrebatamento da igreja vai acontecer. Jesus Cristo voltará. E todas as vezes que reunirmos para celebrarmos o banquete da graça, a Santa Ceia, nós estamos anunciando a sua morte até que ele venha. E isso enche-nos de esperança. Nós temos que ter cuidado para não ficarmos igual aqui os crentes da diáspora aqui de 1 Pedro e 2 Pedro. Quando eles falaram assim, não, a volta do Senhor está demorada, não vai acontecer isso não. E o Senhor disse, sabe o que acontece? Porque Deus é misericordioso e longânimo. Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, porque o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Talvez Jesus vai voltar amanhã, daqui 5 anos, 10 anos, não sei. Mas talvez ele pode voltar para você hoje. E para quem a tua alma ficará. É preciso você voltar, meu irmão. Eu quero terminar aqui e dizer, tem muita gente me ouvindo neste momento. Para onde você vai no pecado, filho? Hein? Você saiu da igreja, você desviou, você está vivendo na prostituição, nas drogas. Ah, porque a igreja eu decepcionei com o pastor, eu decepcionei. Meu filho, volte. É melhor estar na igreja. É melhor ficar na arca. Tem problemas? Tem. Tem erros? Tem. Se com Jesus é difícil porque o mundo é em juízo, você vai se lascar, meu filho. Permita-me usar essa palavra chula. Deus está me usando aqui para dizer para você voltar enquanto é tempo. E se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureça o teu coração como aconteceu no passado. Não permita que a incredulidade entre em teu coração e te faça desviar do Deus vivo. Deus está me usando neste momento para falar com muitas pessoas que estão desviadas. Não fique culpando o pastor, não fique culpando terceiros, não faça como Adão fez. Reconheça seu erro, a sua dependência de Deus. Escute, meu filho, escute, minha irmã, meu irmão. Deus não precisa de você, mas você precisa dele. E sabe o que Jesus diz aqui em João 15? Sem mim nada podeis fazer. Você está aí amargurado, amargurada. Você estava na igreja firme, alegre, mas você caiu, você errou. Jesus vai voltar. E se ele voltar e te encontrar desse jeito, no pecado, volte. A Bíblia diz aqui a palavra do Senhor: aqueles que foram purificados, continuem se purificando. Mas aquele que é imundo, aquele que não é de Deus, continue na imundície. Mas você não é imundo, filha. Você não é imundo, filho. Você já foi transformado pelo poder de Deus. Volte enquanto é tempo e volte a participar do banquete da graça. Você caiu, você se entregou sexualmente, você voltou para o mundo do crime. É tempo de voltar ainda. É tempo. A porta da graça está aberta. A porta da arca da graça está aberta. Então Deus está me usando para falar com você. Volte. Volte enquanto é tempo. Eu declaro em nome de Jesus que os seus pecados já foram perdoados em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Volte. Eu quero terminar e eu quero te chamar mais uma vez. Volte. Volte para a sua comunidade. Volta para a igreja. Enquanto é tempo. Você não vai conseguir nada. Porque você é de Deus, Ele te chamou com um propósito de honrá-lo e glorificá-lo. É hoje. Hoje é o tempo de você voltar. É hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Venha para o banquete da graça. Venha para a celebração. O banquete da graça te espera. O banquete da graça te espera. Converse com o seu pastor. Volte. Algumas pessoas entram em nossa vida. Por que as pessoas entram em nossa vida? Pessoas entram na sua vida por uma razão, uma estação ou uma vida inteira. Quando você percebe qual deles é, você vai saber o que fazer por cada pessoa. Quando alguém está em sua vida por uma razão,
é geralmente para suprir uma necessidade que você demonstrou. Elas vêm para auxiliá-lo numa dificuldade, te fornecer orientação e apoio, ajudá-lo física, emocional e espiritualmente. Elas poderão parecer como uma dádiva de Deus. E são. Elas estão lá pela razão que você precisa que eles estejam lá. Então, sem nenhuma atitude errada de sua parte ou em uma hora inconveniente, essa pessoa vai dizer ou fazer alguma coisa para levar essa relação a um fim. Às vezes, essas pessoas morrem. Às vezes, elas simplesmente se vão. Às vezes, eles agem e te forçam a tomar uma posição. O que devemos entender é que nossas necessidades foram atendidas, nossos desejos preenchidos e o trabalho delas feito. As suas orações foram atendidas e agora é tempo de ir. Quando pessoas entram em nossas vidas por uma estação, é porque chegou sua vez de dividir, crescer e aprender. Elas trazem para você a experiência da paz ou fazem você rir. Elas poderão ensiná-lo algo que você nunca fez. Elas geralmente te dão uma quantidade enorme de prazer. Acredite, é real, mas somente por uma estação. Relacionamentos de uma vida inteira te ensinam lições para a vida inteira. Coisas que você deve construir para ter uma formação emocional sólida. Sua tarefa é aceitar a lição, amar a pessoa e colocar o que você aprendeu em uso em todos os outros relacionamentos e áreas de sua vida. É dito que o amor é cego, mas a amizade é clarividente. Obrigado por ser parte da minha vida. Pare aqui e simplesmente sorria. Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro. Ame como se você nunca tivesse sido magoado. E dance como se ninguém estivesse te observando. O maior risco da vida é não fazer nada.